Bom dia, meus irmãos. Como o pastor já falou, a gente chega no nosso último estudo sobre a teologia da aliança, foram 12 no total. E hoje, deixa as crianças dispersarem. Agora sim. Hoje a gente encerra o nosso estudo da teologia da aliança olhando para a nossa vida como igreja. Porque no final das contas, irmãos, quando a gente falou sobre todos os aspectos da aliança e sobre aquilo que Deus estabelece conosco, a gente deixou muito claro que uma aliança é um relacionamento. É um relacionamento baseado num compromisso, com termos muito claros, muito objetivos, de responsabilidade, de expectativa de cada uma das partes, do que deveria fazer, qual seria a obrigação de cada um e quais seriam as consequências, fossem positivas, no caso as bênçãos, ou negativas, fossem castigos, da quebra daquela aliança. E um dos aspectos importantes desse relacionamento é que Deus estabeleceu conosco, estabeleceu esses termos, principalmente a aliança da graça, aquela que a gente tem em Cristo, a gente viu nos últimos domingos, é que a gente tem reunido um povo. A reunião de um povo, a formação de uma nação, é uma das grandes bênçãos e um dos grandes elementos da aliança do Senhor com o seu povo, né? Obviamente. E nada mais natural do que a gente encerrar essa série olhando para a nossa participação como esse povo da aliança, a nossa participação como igreja, a nossa responsabilidade como igreja, como que a gente vive agora a nossa vida comunitária, a nossa vida como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, como povo da aliança nessa terra, até que o Senhor venha, até que Jesus retorne e termine, coloque... Por isso que a gente encerra esse estudo da teologia da aliança justamente com a unidade da igreja. Porque se a gente pode confiar que existe unidade entre nós, se a gente pode se identificar como família da fé, que é algo que a gente também tem falado sempre, é justamente porque a aliança do Senhor garante isso para a gente. A aliança do Senhor, o compromisso desse relacionamento, é a nossa segurança como igreja. E esse entendimento é fundamental para a nossa vida cristã, porque se a gente não compreender que a nossa unidade, o nosso vínculo da paz uns com os outros, a nossa responsabilidade uns com os outros, vem do contexto pactual, vem do contexto do compromisso do Senhor conosco, a gente pode incorrer no risco de viver uma fé individualista, que é muito comum, né? Então, aquele entendimento que algumas pessoas têm de buscarem a igreja, de buscarem a Cristo, de buscarem a Bíblia ou a religião de modo geral, para resolver determinados problemas da sua vida, para satisfazer determinados anseios, isso vai contra o entendimento de que nós fomos comprados como povo e que nós, na realidade, nos relacionamos uns com os outros embaixo dos compromissos e obrigações desse relacionamento que Deus nos deu, tá? Então é muito importante a gente olhar a teologia da aliança aplicada à unidade da igreja, porque no final das contas faz parte do plano de redenção do Senhor, e é isso que vai nos manter na fé, é a nossa unidade uns com os outros, como o pastor leu o texto de João aqui, a oração de Cristo por nós, é essa unidade que vai ajudar a gente na perseverança. Se é possível e de fato se é garantido e de fato que a gente vai perseverar até o fim, que a gente vai guardar a fé, que a gente vai ser preservado pelo Senhor até que Ele venha, ou até que nós morramos, aí o que vai acontecer primeiro, é porque a gente está embaixo da proteção da aliança, tá bom? Então, a gente viu aqui um rápido resumo, a gente viu que a aliança
lá no início, na primeira aula, é um laço inviolável entre duas partes ou mais partes, né? Ou seja, um compromisso. A forma como Deus se relaciona conosco é uma forma de aliança. Então, isso é o que diferencia o amor de Deus e o relacionamento de Deus e a disposição de Deus conosco contra aqueles que não creem em Deus. A gente já discutiu isso aqui antes. Deus ama todos? Sim, Ele ama todos como criação dEle. Mas um grupo Ele ama de forma diferente, de forma específica. Aqueles a quem Ele salva, aqueles a quem Cristo morreu. Por quê? Porque esse grupo está intimamente ligado a Deus por aliança, por compromisso. Existe um laço inviolável entre esses a quem Deus chamou e salvou e todas as outras pessoas. Por isso a gente pode dizer que o amor de Deus pela igreja é único. Não é o mesmo amor que Ele amou, ou que Ele ama todas as pessoas que já existiram. Porque não há compromisso de aliança, no caso aqui a aliança da graça, com todos os seres humanos, somente com aqueles que estão ligados a Cristo, unidos a Cristo. Então, por isso que a gente vê essa distinção desse amor. E é justamente por isso que os nossos relacionamentos uns com os outros devem refletir esse amor distinto que Deus tem por nós. Ele estabeleceu, então, uma nova aliança em Cristo, e essa aliança foi revelada ao longo das eras, ao longo das alianças históricas. Então, quando a gente abre a palavra de Deus, eu queria que vocês abrissem, por favor, no Evangelho de Lucas, no versículo 22, capítulo 22, versículo 14. Aqui é o estabelecimento da ceia do Senhor, a última Páscoa com os discípulos. 22, capítulo 22, versículo 14. É o texto que a gente vai estudar hoje. A gente vai estudar hoje o texto a partir do versículo 14, do capítulo 22 de Lucas, que é justamente o estabelecimento da ceia do Senhor. Ceia essa que representa a nova aliança. É o rito, é o sacramento que a gente hoje como igreja realiza e que é a representação simbólica, visual, física dessa aliança da graça. E a gente vai estudar especificamente esse texto e pela graça do Senhor, hoje também é domingo de aliança, domingo de ceia. Seria coincidência se não fosse estabelecido por Deus, mas não foi intencional da nossa parte quando a gente fez a agenda aqui dos estudos. Mas vamos lá, eu vou ler então só os dois primeiros versículos, o 14 e o 15. Então, Lucas 22, versículo 14 e 15. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. E aqui, é importante que, nesse momento, Jesus já estabelece um primeiro critério para esse relacionamento, o dele com a igreja, e que sempre deve ser o nosso entre nós, ok? Então, olha só o que Jesus coloca: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. É interessante aqui esse contraste que Jesus coloca do sofrimento na cruz, em que ele sabe que ele vai ser abandonado pelo Pai, porque ele vai assumir a figura de pecador, ele vai ser tratado como pecador, embora não o fosse. Então ele sabe que esse sofrimento dele é um caminho que só ele pode seguir, que ele vai precisar fazer sozinho. E aí qual é o sentimento de Jesus quando olha para o sofrimento que lhe espera e para o caminho que ele deve seguir sozinho? É de um anseio, de um desejo muito forte de estar com os apóstolos. Então, os instantes anteriores ao cumprimento final da sua missão na primeira vinda, já cria no Senhor Jesus esse anseio pela comunhão e por estar com aqueles por quem ele vai morrer. Então, no centro do nosso relacionamento com Cristo, no centro da aliança da graça,
está justamente um amor pela igreja e uma profunda vontade de fazer a vontade do Pai. E isso é muito importante, gente, porque o sentimento pelos apóstolos em nada invalida o desejo de Cristo de seguir até a cruz. Mas ele ainda deseja ter esse último momento com aqueles com quem ele tem mais proximidade, com aqueles com quem ele construiu aquele vínculo e sobre a autoridade que ele vai lhes transmitir e criar a igreja dele, né, estabelecer a sua igreja. Então, nesse último momento, ele tem esse vínculo, ele tem esse anseio. E aqui Cristo nos mostra que esse relacionamento, todo esse movimento de sacrifício, de sofrimento para resgate de um povo, nasce do coração de Deus e do amor sincero de Deus por quem ele está morrendo, por quem ele está se entregando. E esse deve ser o critério para nós uns com os outros. Quando a gente olhar uns para os outros, quando a gente tratar uns com os outros, a gente tem que ter esse mesmo anseio, esse mesmo desejo de estar junto. Porque nós fomos alvo do mesmo amor, nós fomos alvo do mesmo sacrifício, isso tem que nos unir. Entenderam? Isso tem que nos unir. A gente naturalmente tem que ter em nós uma disposição de proximidade, de confiança, de amor, simplesmente porque a única coisa, ou talvez a principal, com o tempo a gente vai se conhecendo, vai aprendendo outras coisas em comum, mas a principal coisa que nós temos em comum uns com os outros é que nós fomos alvo desse amor, que é muito específico, que é muito forte, que é eterno e transforma toda a realidade. Então, o vínculo da igreja, a unidade da igreja, deve residir no reconhecimento de que todos nós aqui fomos alvo desse amor por Cristo. E a gente precisa colocar isso em primeiro lugar. Antes da indisposição do nosso coração, que pode ser que aconteça, antes, às vezes, do nosso preconceito, da nossa percepção muitas vezes equivocada do outro, ou dos fatos, ou de alguma fala. Isso acontece no nosso meio. A gente sabe que nós somos, a igreja é formada por pecadores, e é óbvio que vão acontecer situações que nos causam desconforto. E se não bem tratadas, podem gerar até divisão na igreja. A gente sabe disso. A gente não pode nos enganar achando que agora nós somos da porta para dentro uma redoma de perfeição. Mas, por outro lado, a gente sabe que a nossa grande unidade reside num amor que não é nosso, mas no amor do qual nós fomos alvo. Isso é muito importante, porque esse amor não muda, esse referencial não muda. Então, não importa o que aconteça no nosso meio, o amor que nos une, aquele que nos alcançou em Cristo, ele permanece firme, ele permanece sólido. Se a gente como igreja reconhece que a liga é o que nos une uns aos outros, a gente vai conseguir vencer, a gente vai conseguir perseverar como igreja, a gente vai conseguir perseverar na fé e perseverar na unidade também. E aí, como o pastor comentou, nessa unidade a gente então vai conseguir ser testemunho lá de fora. O verdadeiro testemunho da igreja, irmãos, não é as pessoas olharem e falarem, nossa, que comunidade linda, ninguém se odeia. Tudo bem, não é para a gente se odiar não, mas isso daí é a gente de fora olhando, tá? Ah, não tem fofoca, ninguém se odeia, não tem rixa, não tem, nossa, que lindo, perfeição. Gente, isso não existe. O nosso testemunho verdadeiro é assim, caramba, olha aquela igreja. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, eles permanecem unidos. Eles se perdoam. Eles continuam cultuando uns com os outros, orando uns pelos outros, mesmo depois de tudo que aconteceu ali naquele meio. O que mantém essa gente reunida? Por muito menos a minha família se separou nas eleições. Então a gente vê que a nossa resposta deve ser um amor que não é nosso. E o amor de Cristo é muito prático, ele é muito
ele é muito real, ele é muito tangível. Jesus anseia por essa reunião antes mesmo de ir para a cruz, mesmo sabendo do sofrimento que viria. O amor que ele tem para a igreja é muito forte, a ponto dele não conseguir imaginar ir para a cruz sem que antes se reunisse com os seus apóstolos. E é justamente por isso que a gente sabe que o Senhor também se preocupa com as nossas fraquezas, porque nessa reunião ele ensina muitas coisas importantes para os discípulos. A gente vê isso a partir de João 15. Inclusive, palavras como, olha, não vos deixarei órfãos, mas lhes enviarei um outro Consolador. Então, Cristo também ansiava por essa Páscoa, ansiava por esse momento, porque ele sabia da fragilidade dos discípulos e do quanto eles precisavam de Cristo naqueles últimos instantes, naqueles últimos momentos. E a gente reconhecer a nossa fragilidade também é algo importante para a nossa unidade, porque a gente deixa de confiar demais em nós mesmos e a gente passa a confiar mais em Cristo, que nos transforma e nos fortalece apesar das nossas fragilidades. E a gente faz isso uns com os outros. Muitas vezes a nossa fragilidade vai ser identificada por um irmão. E como que a gente deve lidar? A gente precisa lidar isso como uma oportunidade que Deus nos dá de crescimento. Embora nem sempre seja confortável a gente ser apontado das nossas fragilidades por uma outra pessoa. Mas em vez da gente partir como algo pessoal ou como um ataque, que a gente veja como uma oportunidade do corpo crescer. E que se for nós aqueles transmissores da fragilidade alheia, que a gente faça isso com amor, com o mesmo sentimento de Cristo. De quem está cuidando, de quem está preservando, de quem se importa. Não de quem ataca, não de quem fere. Então, quando a gente lê o texto de Efésios, eu peço que os irmãos abram comigo em Efésios 4, versículo 32, e quem encontrar pode ler. Na verdade, pode ler o 31 e 32 do capítulo 4 de Efésios. Quem encontrar aí. Ninguém achou, gente? Que isso? Efésios 4, 31 e 32. É interessante que o contexto dessa exortação, dessa ordem aqui de Paulo, a gente vê no versículo 30, no anterior, quando ele fala, e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados. E aí ele vai falar como que a gente poderia entristecer o Espírito. É quando a gente fere a unidade da igreja. As nossas ações contra a unidade da igreja, contra a obra do Espírito que ele faz no nosso meio, entristece o Espírito. Como que a gente entristeceria o Espírito? Com amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, ou seja, qualquer tipo de malícia no meio de nós. Longe de vós aqui, ou seja, longe do vosso meio, entre vocês. Paulo está falando num sentido coletivo. Então, se isso entristeceria o Espírito, o que então alegra o Espírito? É que nós sejamos uns com os outros bondosos, né? Benignos, hajamos com compaixão, um perdão mútuo, como também Cristo vos perdoou. Olha o referencial de Paulo. O referencial de Paulo é sempre Cristo, mas Paulo tem na sua mente que esse referencial de Cristo é o referencial do relacionamento da aliança. A ideia de aliança nunca foi distante, nunca é distante do pensamento de Paulo. Então, sempre que Paulo usa Cristo como referencial, como comparativo, como exemplo, ele está pensando no relacionamento pactual. Então, quando Paulo vai dizer que nós
estamos ligados a Cristo, estamos em Cristo, é por causa do vínculo da aliança. Quando Paulo aqui nesse caso, então, diz que nós devemos perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Como é que Deus nos perdoou em Cristo? É porque ligados a Cristo pela aliança da graça, a gente alcança o perdão de Deus. O compromisso de Deus conosco envolve perdão de pecados. Não era essa uma das promessas da nova aliança lá em Jeremias, e que Cristo vem cumprir, como a gente viu? Então é na aliança, é no relacionamento com Cristo. Então nosso relacionamento uns com os outros tem que ser o mesmo relacionamento que nós temos com Cristo e Ele conosco. Então, a gente deve reconhecer sempre que todos nós somos pecadores, mas que também nós temos um vínculo que nos une, que é o amor de Deus e o perdão de Cristo. Vamos dar uma sequência. Agora a gente pode voltar, por favor, lá em Lucas, deixa aí Lucas 22 marcado, e a gente vai seguir aqui no versículo 16 até o 18. Quem pode ler, por favor? Lucas 22, versículo 16, 17 e 18. Então, olha só que interessante, Jesus aqui está colocando referencial o reino de Deus. Por isso que a gente também passou 2 domingos estudando sobre as características desse reino. Pois vos digo, versículo 16, que nunca mais a comerei, essa Páscoa, né? Essa refeição, até que ela se cumpra no reino de Deus. E agora que a gente já estudou, o que é esse cumprimento no reino de Deus? Não é retórica a pergunta, gente, quero ouvir de vocês. É o que esse cumprimento no reino de Deus? De que reino de Deus Jesus está falando? A gente viu vários aspectos do reino. É o reino inaugurado na sua vinda, é o reino eterno que sempre existiu, é o reino que será estabelecido quando ele voltar na terra. De que reino Jesus está falando aqui? Eu imagino que a gente já tenha elementos, né, para responder essas perguntas. Vamos lá, gente, quem se arrisca? O que será estabelecido? Tá? Então, o que Cristo está colocando é o seguinte: eu já iniciei o reino, também tem o reino que sempre existiu, mas eu estou falando aqui do reino pleno, daquele que Cristo vai voltar e estabelecer na terra para todo sempre. Até que isso aconteça, até que o reino de Deus se estabeleça na sua plenitude, no seu auge, Cristo não vai mais comer da Páscoa. E ele coloca, e tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E por que Jesus faz isso, gente? Por que Jesus se priva dessa refeição até que o reino esteja estabelecido? Legal. Então, o que ele está... Perfeito. Aqui ele estabelece, ele participa uma primeira vez, né, para estabelecer o padrão para nós, mas é uma forma implícita da gente entender que agora Cristo só vai sentar na mesa de novo quando todo mundo estiver na mesa. Quando todo mundo estiver na mesa. É o mesmo sentimento, é a mesma intenção. Quando Jesus fala assim, aquelas a quem o Pai me dá, nenhuma se perderá. Ou seja, Cristo tem um compromisso com cada um dos eleitos. E esse compromisso, esse relacionamento é garantido e estruturado pela aliança. É um compromisso pactual. Então agora, essa ceia do Senhor, Ele mesmo vai se preservar dela
como uma forma de dizer, olha, é o compromisso que eu tenho com vocês. Fica tranquilo, sigam, porque vai chegar o reino. Isso é tão certo que eu vou me privar dessa ceia até que todo mundo chegue. Eu tenho certeza que o reino vai chegar. E como que Cristo nos dá essa certeza? Ele deixa de tomar essa ceia para que Ele nos transmita essa certeza. Cristo se compromete eternamente com a promessa. E Ele vai guardar isso, aguardar a salvação completa da igreja, justamente porque Ele tem essa certeza e é a forma dele dizer, vocês também precisam ter essa certeza. Vocês também precisam ter essa convicção. Então, hoje, se Deus permitir à noite, e sempre que a gente tomar a Santa Ceia, a gente precisa lembrar que Cristo não está tomando naquele momento. Quem toma é a gente. Ele está presente na figura do Espírito Santo como representante dele, mas ele não participa da mesa enquanto a mesa não estiver completa, porque é certeza, é garantia. Então a ceia, e também está correto, costuma nos levar a olhar para o passado, para a obra da cruz, e de fato, em memória de mim. Mas o em memória de mim não é em memória da minha morte, mas é em memória de toda a minha obra. Às vezes a gente acaba reduzindo, né, essa fala de Jesus em memória de mim, então é em memória da cruz, não é em memória de tudo. Então do que a gente precisa se lembrar? Que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, venceu a morte para nos dar a vida eterna e agora Ele está aguardando que a igreja se complete para que Ele volte a sentar à mesa com a gente. A gente tem que lembrar disso tudo na ceia. A ceia nos compra da morte do pecado, a ceia nos lembra da compra da morte do pecado, da garantia de vida eterna e do compromisso eterno que Cristo tem com a sua igreja. É de toda a história. A história da ceia é toda a história da redenção, é toda a história da aliança. E por isso mesmo, a certeza da nossa fé reside na certeza de um futuro com Cristo Jesus, de coisas que não aconteceram. É exatamente isso que o texto de Hebreus 12, versículos 1, 2 e 3. Olha só o que aqui Hebreus 12 nos diz. Hebreus 12, versículos 1, 2 e 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, ou seja, se livrando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, com que finalidade? Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, o texto de Hebreus aqui nos mostra que uma forma prática, uma forma constante, para a gente manter a nossa fé firme, é a gente se lembrar. Obviamente, se lembrar de Cristo como nosso grande Salvador e como nosso modelo perfeito, e como nosso garantidor da salvação, mas ele coloca aqui, também visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas. Testemunhas essas que foram alcançadas pela graça, que também suportaram muitas coisas pela fé, que Deus sustentou. A gente tem aqui os exemplos bíblicos, Hebreus vai trazer uma lista, e é justamente isso que nos mostra que Deus preserva a igreja e por isso a gente pode perseverar na fé. Então, quando a nossa fé for enfraquecida, quando nós nos desanimarmos, e isso daí muitas vezes, a primeira coisa que acontece é nos afastar da unidade, é nos desanimar de vir à igreja. E olha como é que o pecado, e olha como as dificuldades desse mundo agem contra a nossa fé. Porque quando a gente tem alguma dificuldade, ou tem algo crescente em nossa vida que não pertence ao Senhor, uma das primeiras coisas que a gente vê é um desânimo para vir à igreja.
E não é só vir à igreja para estudar ou para ouvir o culto, mas a gente deixa de viver a unidade. A gente passa a nos isolar dessa nuvem de testemunhas. E nós somos testemunhas também uns dos outros. Então a gente não pode deixar isso acontecer, gente. A gente tem que estar atento. Quando você se sentir fraco, quando você desanimado, às vezes sem vontade, a igreja, aí que você precisa ir mais. Porque esse é o momento que a gente tem que nos cercar de testemunhos, de pessoas às quais nós estamos unidos na fé para que a gente se fortaleça. E sempre pedir ajuda uns para os outros. Aí é o momento da gente realmente recorrer àqueles que a gente tem mais proximidade, à liderança, a nós, pastores, a quem você sentir mais à vontade, mas recorrer e falar, olha, eu estou me sentindo assim. Eu não estou me sentindo parte dessa unidade. Mas não se afaste. Muitas vezes o nosso sofrimento, e o nosso sofrimento como igreja ou como cristão, se dá porque a gente quer resolver os problemas sozinho. Talvez até uma visão meio religiosa, meio mística, de que se a gente se trancar no quarto, fazer jejum, se isolar, não sei aonde, Deus vai resolver os nossos problemas. Gente, o maior instrumento de bênção e crescimento para a nossa vida é a igreja. É a igreja. A gente cresce na comunhão, a gente persevera na fé na comunhão, a gente se fortalece na comunhão, a gente é perdoado na comunhão e a gente aprende a perdoar na comunhão e na unidade. Cristo nos comprou como um povo e nos reuniu como igreja porque esse é o grande instrumento para a nossa santificação. A gente não está aqui por uma experiência religiosa, por uma obrigação ritual. A gente está aqui porque esse é um instrumento de graça, irmãos. A gente precisa elevar a nossa visão, a nossa concepção de igreja. Quando a gente faz isso, a gente também aprende que a gente precisa preservar a pureza da igreja. Se ela é um instrumento de bênção, se ela é um instrumento de graça, se ela transmite o relacionamento do próprio Cristo conosco, nós também temos que fazer tudo para mantê-la dessa forma. E aí a gente vai para o nosso próximo ponto. Vamos voltar agora para o nosso texto. Sim, pode interromper, gente. Hoje eu estou falando, mas pode interromper à vontade. Fala, Renata. Rapidinho, qual deles? O está consumado ali, na realidade, está pago. E aquilo ali era uma expressão grega quando um cobrador, ele então encerrava a dívida de alguém. E aí ele falava, teletestai. Entendeu? Está consumado. Ó. Você está zerado agora, teu nome já saiu do SPC. Pode fazer o cartão da CA de novo, entendeu? É tipo isso, sabe? Então não é que o reino está consumado. Né? Tanto não está consumado que o pecado continua, a gente ainda tem a semente da serpente no meio da gente, a gente o diabo ainda vai ser solto mais uma vez, como a gente viu em Apocalipse 20 na semana passada,
tem ainda a última batalha do Cordeiro, do Armagedon, né, com Apocalipse 19, quando depois dos 1000 anos o diabo vai ser solto mais uma vez. Então, assim, não está... Isso sim, isso sim. Como que teologicamente é explicada a presença de Cristo na Santa Ceia? Pela representação do Espírito Santo. Porque ele também fala, o meu Espírito, o Espírito de Cristo. E algumas heresias, algumas vertentes erradas cristãs vão dizer que o Espírito está submetido a Cristo. Mas não está, o Espírito Santo é Deus. Ele tem a mesma autoridade, ele é igual ao próprio Cristo, que é igual ao próprio Pai. Não tem um é maior do que o outro na Trindade. Mas um representa o outro. Então, como que Cristo está presente na igreja? Ele está presente pelo Espírito Santo, que foi derramado pela igreja, foi derramado sobre a igreja. Então, essa é a presença de Cristo no meio de nós. Porque Cristo agora está nos céus à direita com o Pai e com aqueles que já morreram, certo? Mas a gente não foi deixado órfão, não foi abandonado. Em memória de mim, em memória da obra do Filho. E em memória de toda a obra, não somente da morte. Não faz sentido, em memória de mim, mas estou aqui. Então, assim, estou aqui, né? Rapidinho, só um parênteses para não perder. É por isso também, é um dos motivos que a gente não considera, por exemplo, como um entendimento católico romano, de que Cristo está presente nos elementos da ceia. Então, que naquele momento o pão se torna o corpo e o vinho se torna o sangue. Ou a visão luterana de que Cristo está presente mesmo fisicamente ali, embora aquilo continue sendo pão. A gente não entende isso porque a presença de Cristo é a representação do Espírito Santo, ele foi enviado para representar o próprio Cristo ali no meio da igreja. Então, aqueles elementos que a gente toma são elementos ordinários, é pão e vinho. Por isso que a gente pode tomar suco de uva no lugar do vinho, porque não tem poder nenhum, não tem nada ali. Não quer dizer que não haja um poder do Espírito Santo e a igreja seja abençoada de forma mística e espiritual durante a ceia, tá? Que ao contrário também de outras visões evangélicas, como os batistas e outras visões, que entendem que aquilo ali é um memorial, ou seja, memorial é um memorial, né? Uma lembrança, é tipo foto num túmulo, sabe? Você lembrar como era a cara da pessoa. Não, gente, não é um memorial. É realmente algo místico no sentido positivo, algo que é inexplicável e ligado a Deus de forma espiritual. E nós somos abençoados e também nós podemos ser amaldiçoados se a gente não fizer da forma correta, tá? Então, realmente tem uma diferença ali. Por quê? Porque o Espírito Santo está presente, está representando Cristo e há meio de graça ali. Não é só um memorial, uma lembrança. Pode falar, Frank. João, ele registra bodas do Cordeiro. Seria este o momento? Excelente, Frank. Você deu aqui o meu estudo. Muito bom. Esse aí, você está com a referência aí, Franklin, das bodas? Oi? Capítulo Apocalipse 19. Lê para a gente, por favor, Apocalipse 19. Versículo 9 me fala assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Aqui, gente, onde todos já estão reunidos. Exatamente, todos já estão reunidos. O que acontece? Aqui o capítulo 19 vai descrever a reunião cósmica de todos os eleitos para agora, digamos assim, entrar no reino.
E Cristo nos recebe nesse reino pleno estabelecido com uma mesa, um churrascão, com as bodas. Por que as bodas do Cordeiro? Porque é a imagem do Cordeiro que se casa com a igreja, certo? Várias vezes ele vai usar isso até enquanto ele está aqui. Quando os fariseus perguntam para ele, perguntam se ele jejua ou não. Quando o noivo está aqui, tem que comemorar, mas vai ser um momento em que o noivo vai ser retirado. Ou seja, o que Jesus está falando é o seguinte: já existe um compromisso entre Cristo e a igreja, tal qual um compromisso de casamento, por isso que essa ideia do noivo com a noiva, mas que ainda não foi consumado, ainda não foi realizadas as bodas, ainda não foi realizado o casamento em si. Ou seja, eles estão separados. O compromisso existe, mas eles estão separados. Cristo está separado da igreja. Por quê? Porque essa igreja ainda está sendo formada, ainda está sendo reunida. E aí por isso que Cristo fala: eu não vou tomar do vinho enquanto a minha noiva não chegar. Porque ela ainda está sendo formada, ela ainda está sendo preparada, ela está sendo embelezada. Certo? E a gente como igreja, isso reside, 1 milhão de vezes mais sobre a liderança, sobre os pastores, presbíteros, mas nós temos responsabilidade pela igreja. Como que a gente vai apresentar para Cristo a noiva dele? Como que a gente vai apresentar para Cristo a igreja do Senhor? Eu falo que a responsabilidade recai sobre os líderes, mas não é exclusiva dos líderes. Porque se algum de nós aqui, qualquer que seja, independente da função na igreja, faz algo contra a unidade da igreja, você está ferindo a noiva de Cristo. Você está tocando na futura esposa de Cristo. Cara, isso é muito sério. Isso entre a gente, seres humanos, já dá um BO. Imagina a gente atentar contra a noiva de Cristo, porque ele morreu. Olha como é profundo a nossa responsabilidade uns com os outros, irmãos. Do que a gente fala, do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer na igreja. Olha como a gente é responsável por manter a pureza da igreja, por manter a noiva de Cristo adequada, digna para as bodas. Então, aí chegando aqui, mas é exatamente isso. Essa consumação é no dia em que toda a igreja se reunir, e esse texto de Apocalipse 19 é justamente que se trata justamente disso. Vai lá. A gente vê que a revelação é progressiva, né? Perfeito. Você entender da mesma forma, nós fazemos a ceia como se Cristo estivesse revelando esse momento que há de acontecer também. A gente olhando para frente. Isso, exatamente. É o momento histórico em que a gente começa, pelo símbolo, trazer uma realidade futura. Tá? Então a gente tem isso. Lembra que a gente falou também nas alianças históricas que você tem sempre um símbolo da aliança? A gente tem 2 símbolos hoje na nossa aliança. A gente tem o símbolo do batismo e a gente tem o símbolo da ceia. São os 2 sacramentos que a gente reconhece na igreja. Por que a gente considera como sacramentos? Porque são símbolos da aliança. Eles não são menos do que isso. Por que a gente não considera o casamento como um sacramento? Porque embora a imagem do casamento seja muito utilizada na Bíblia para ilustrar o relacionamento de Deus com o povo, o casamento em si, o rito matrimonial, não é um rito pactual da igreja com Deus. Tá? A gente não precisa casar para estar unido a Cristo. Os solteiros também podem estar unidos a Cristo. As crianças podem estar unidas a Cristo. Então, é por isso que a gente não toma como sacramento. Qual é o nosso critério para definir o que é um sacramento? É aquilo que simboliza e é estabelecido por Deus para isso, né? Simboliza a relação pactual da igreja com Cristo, ou da igreja com Deus. Tá? E o batismo a gente faz isso. Nas crianças, simboliza a nossa responsabilidade embaixo do pacto de ensiná-los sobre o pacto. E na ceia, simboliza o pacto da graça como um todo.
E aí a gente entra aqui, versículos 19 e 20, vamos lá. De Lucas ainda, sempre Lucas. Lucas 22, 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E aí aqui ele está falando de Judas, mas eu queria me atentar só até o versículo 20, né? O estabelecimento dos dois elementos do pão e do vinho. Então aqui, o pão e o vinho vai resgatar essa ideia de forma simbólica daquilo que a gente já repetiu tantas vezes, eu vou falar de novo, que Cristo na sua obra de morte na cruz, ele cumpriu as exigências do primeiro pacto de Adão, que aquele que desobedecesse, aquele que se rebelasse contra Deus, no momento em que o homem comesse do fruto, ele ia herdar a morte. Então Cristo herda a morte que era nossa, mas ao mesmo tempo ele na sua obra, na sua vida, ele obedece plenamente como Adão não conseguiu obedecer. E ele transmite para nós a sua obediência, a sua justiça, e pega de nós e toma para si a nossa injustiça. É isso que a gente chama da grande troca. John Murray, um teólogo reformado, ele vai ter essa expressão que eu gosto muito, é a grande troca. Então, na cruz, Cristo troca a nossa desobediência pela obediência dele. O nosso escrito de dívida, a nossa dívida de morte pela justiça dele. Então, Jesus troca os papéis. Então, ele diz o seguinte: Pai, agora me trata como se eu fosse um deles, como se eu fosse pecador. E Pai, trata eles como se eles fossem justos como eu. Entendeu? Uma grande troca na cruz. E é essa troca que garante que a gente esteja unido a Deus. Porque a gente está unido a Cristo. Não é simplesmente uma troca em que agora segue a sua vida. É enquanto nós estivermos unidos, e a gente vai estar sempre unido a Cristo, é que a gente permanece dessa forma, até que a gente seja transformado em justiça, até que a gente de fato seja santo, até que de fato a gente seja perfeito. Mas vejam, nem na eternidade, nem quando a gente tiver os nossos corpos transformados, glorificados, a gente nunca vai ser justo por nós mesmos. Vocês entendem por quê? Que a gente nunca vai conseguir agir de forma justa. Depois sim, a gente vai ser perfeito, não vai mais pecar. Mas o retroativo é porque Cristo um dia se fez justo por nós. Então, por mais perfeito que a gente seja depois da vida eterna, ou durante a vida eterna, depois da consumação, digamos assim, a nossa injustiça já foi trocada por Cristo. A gente não consegue reverter isso. Deu para acompanhar, gente, o que eu quero dizer aqui? Então, a gente sempre vai ser acompanhado pela graça, por toda a eternidade. Depois, Cristo vai nos transformar em seres que não vão conseguir pecar, e a gente vai seguir em obediência, aí sim pela nossa capacidade que foi dada por Deus. Mas a graça sempre vai existir, porque a gente só vai chegar naquele momento por causa da graça. Caso contrário, a gente estaria sempre em dívida. A gente estaria sempre em dívida. A gente foi feito justo, e essa justiça a qual a gente foi feito, que pode nos transformar e vai nos transformar, foi Cristo que nos fez pela graça. Então a gente sempre vai estar sobre a graça, a gente vai ser fruto da graça por toda a eternidade. E é justamente por isso que quando a gente olha para a ceia, é interessante que ele não anula a ceia, ele não fala assim: olha, vocês vão ter tomado da ceia até que eu volte, que aí não precisa mais. Não, é diferente. Não, agora aí eu vou começar a tomar com vocês, porque essa obra continua, vai ser sempre em memória.
a gente vai sempre relembrar por toda a eternidade a obra da graça. Se a gente vai poder herdar um reino, imagina só a alegria, a gente nas bodas falando, cara, agora a gente está aqui porque Cristo fez isso pela gente. Hoje a gente comemora, a gente se reúne na ceia, a gente é abençoado na ceia, olhando para o futuro, olhando para o passado pelo Cristo fez, mas para a garantia do futuro. Então a gente se reúne na ceia, como a gente vai se reunir e falar, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez lá atrás, porque isso me garante o reino futuro. Quando a gente estiver no reino, a gente vai falar, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez lá atrás, porque isso garante essa mesa aqui posta. A gente sempre vai ter a ceia. A gente sempre vai ter a mesa da comunhão. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. O que a gente começa aqui, a gente vai seguir na eternidade, só que de forma plena. Isso é o reino chegado, que a gente viu, que alguns aspectos do reino a gente já vive, a gente já usufrui, a gente já é abençoado, embora não consiga vivê-lo plenamente, mas a gente já vive. E a ceia também é isso. E isso é outra coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente estiver juntos na ceia. Caramba, a gente está fazendo isso aqui agora, mas um dia eu vou fazer isso com Cristo e com todo mundo que foi salvo. Por toda a eternidade, sem pecado, sem sofrimento. É uma esperança que também tem que apontar no nosso coração quando a gente participar da ceia. E aí então, a gente, de fato, o último ponto que eu quero destacar é esse em memória. A gente então, e a ceia demonstra isso, é a unidade pela fé, ou seja, a unidade por aquilo que a igreja é unida pela promessa, por aquilo que a gente espera, pela fé. Então, é quando Cristo fala, né, que eu não tomarei do fruto da videira até que o reino esteja estabelecido. Então, a gente é unido pela fé, a gente é unido por essa pureza não porque nós somos perfeitos e puros, mas porque Cristo nos fez puros, Cristo nos declarou justos, Cristo perdoou os nossos pecados, então nós somos unidos pela pureza e nós precisamos zelar por essa pureza nas nossas ações, e nós somos unidos pela palavra. Então, quando Jesus fala em memória, é que a gente sempre se lembre das suas palavras. E é uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês, pessoal, a nossa fé é objetiva, a nossa fé é concreta, a nossa fé não é emocional, não é sentimental, não é subjetiva. A gente segue algo objetivo que Deus determinou, deixou para a gente escrito e que não muda. Em mais de 3.000 anos, 4, aí vai depender da formação de Gênesis e Apocalipse, da formação escrita, dessa escrita, o texto permanece o mesmo, a palavra permanece o mesmo, as promessas permanecem as mesmas. E a gente tem isso como certeza da nossa fé, a nossa unidade está na palavra. Nós somos unidos pela palavra, por uma palavra objetiva. O que nos une não é a nossa emoção, nosso sentimento, a nossa percepção do culto. O que nos une é aquilo que Deus nos deixou como herança de fé, que é a palavra. E é por isso que ele falou, em memória, a gente só lembra aquilo que a gente tem claro. A gente não lembra de um sentimento. A gente nos lembra de algo que foi dito, de algo que aconteceu, de algo que nos foi ensinado. A gente lembra de realidades e de informações objetivas. E na ceia a gente precisa lembrar disso, e a ceia reflete que nós somos um povo unido em torno de uma promessa objetiva. E o que vai garantir a nossa unidade é o nosso empenho e a nossa dedicação a essas verdades eternas. É impossível uma igreja ser unida em Cristo e unida em si própria se ela perder a objetividade da palavra. Não tem como. Você ia falar alguma coisa? Não. Levantou a mão? Não. Então, isso é importante. E é a responsabilidade individual de nós, diante de Deus, que a gente se empenhe no estudo dessa palavra, no conhecimento dessa palavra, senão a nossa memória vai falhar. Senão a gente vai enfraquecer. Não tem como, irmãos, não tem como entrar aqui todo dia, estudar, sentar no banco, voltar para casa, viver a sua vida sem unidade, porque quanto mais você estuda a palavra e você coloca no seu coração e se dedica a ela, você vê que a palavra converge para uma vida em
família, converge para uma vida em comunidade, converge para uma família da fé. Não tem como, gente. Se a gente entra aqui e sai todo dia e não se relaciona e não se dedica uns aos outros, a gente ainda não entendeu a objetividade da fé. A gente não está vivendo a unidade da palavra. A gente está falhando no in memória. Porque Cristo morreu por uma igreja. Cristo morreu por um povo. Cristo morreu por uma nação que Ele formou com seu sangue, gente. Então, só isso tudo que tem que estar na nossa mente quando a gente estiver diante do Senhor na ceia. E a gente encerra por aqui, então, o nosso estudo na teologia da aliança, entendendo que essa unidade é garantida por Cristo, é determinada por Cristo e deve ser buscada por nós, em Cristo. E aí agora eu deixo com vocês, vocês têm dúvidas, anseios, quer abrir o coração, dar um testemunho. Qual que é a diferença prática entre a ceia ser um meio de graça e um memorial? Porque o memorial é algo que a gente faz para nós mesmos. Tá? Então, por que você faz um memorial? Você articula ou faz um símbolo ou uma ilustração de algo para você mesmo se lembrar de alguma coisa que você poderia esquecer. Mas a gente não faz a ceia porque para a gente não se esquecer de Cristo. Esse em memória de mim é que a gente vive na nossa unidade, a unidade que Cristo comprou pelos nossos pecados e através das bênçãos que a gente recebe, a gente vive isso. Então a memória é viva por causa da ação. Agora, quando é só um memorial, aí é só um subterfúgio humano para não se esquecer de algo. É muito raso, é muito fraco. A ceia é para nós, ela é administrada por Deus para nós. Quem nos serve a ceia é o próprio Deus, é o próprio Espírito. Nós aqui, quando servimos aos irmãos, nós somos apenas garçons daquele que é o dono do banquete, dono da ceia, que é o Espírito. Então é uma ação do Espírito Santo servindo a igreja de bênção. Um memorial é só uma placa ali, ó, não pise na grama, sabe? Não tem valor nenhum, não tem significado nenhum, não tem sentido nenhum de bênção. Ah, é só para não esquecer? Gente, isso é muito raso. Para não esquecer, ler a Bíblia e não esquece. Cristo não ia estabelecer isso, Ele não ia se privar disso se fosse só uma memória, entende? É muito pouco comparado a tudo que representa. Tanto é que, por que Deus ia amaldiçoar os coríntios com doença e morte, porque eles estavam fazendo um memorial de forma errada? Como que a gente é abençoado e em que sentido é esse memorial? A gente, é interessante, olha, vamos abrir aqui o texto de Coríntios então, gente? O texto da ceia está em... Deixa eu achar aqui. Vou pegar o versículo direitinho. 1 Coríntios 11, versículo 17. Deixa eu ver o 17. Não, vamos a partir do 23, que é Paulo declarando. Então ele aprendeu dos apóstolos, por isso que ele começa no 23, aquilo que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Aí fica uma discussão, se foi o próprio Cristo que ensinou ele, falou para ele o que foi dito na ceia, ou ele aprendeu de Pedro, enfim, dos apóstolos. Mas aqui não vem o caso. O caso é que Paulo aqui, quando ele coloca, porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Então é assim, agora eu estou citando o que foi dito ali, tá? Não é uma interpretação de Paulo dos fatos. Por isso que ele coloca, porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Aí ele coloca que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu disso, e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice
é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. E aí o versículo 26, que é o que eu queria trazer aqui. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então aqui é a segunda vinda de novo, então não é só a morte. Aqui, anunciais é proclamação. Então o que a gente está fazendo na ceia, e aí por que é mais do que um mero rito de memória, mais do que um memorial? Aqui é como se a gente estivesse verbalizando, declarando os termos da aliança de novo. Então, anunciai a morte do Senhor. Por que Jesus precisou morrer? Porque nós tínhamos rompido a primeira aliança com Deus e Cristo precisou morrer para pagar a dívida da primeira aliança e Ele transmitiu a obediência dele da primeira aliança em nós. A gente anuncia isso. A gente está dizendo, Senhor, esses são os termos do seu pacto conosco e por isso nós somos abençoados e perdoados. E se você se aproximar da mesa do Senhor de forma indigna, sem, por exemplo, e aí aqui a gente segue o versículo 27 e 28. Por isso, aquele que come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, ou seja, vai ser culpado, e do sangue do Senhor. Então, pausa. Por isso o quê? É porque a gente anuncia a morte do Senhor todas as vezes que a gente toma do pão e bebe do cálice, que se a gente fizer de forma indigna, a gente vai ser réu, a gente vai ser culpado. E como é que é isso, Paulo, de forma indigna? Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é o discernir o corpo aqui? É você olhar para dentro de si, você reconhecer o seu pecado e você reconhecer que de fato era necessário Cristo morrer por você. Se a gente não se aproximar da mesa do Senhor com essa compreensão, e a gente precisa fazer isso sempre, falar, Senhor, eu estou tomando esse cálice porque eu sou pecador, e olha o que eu fiz, isso só prova que eu sou pecador, isso só prova que o Senhor é gracioso, isso só prova que eu merecia a morte. Está vendo? E isso na minha vida, e eu confesso isso mais uma vez, eu estou discernindo isso mais uma vez, eu estou confessando isso no Senhor, isso só prova que eu merecia a morte, que é necessário. Então também é um memorial daquilo que fez por nós na nossa vida. Se você não faz isso, você toma e bebe do cálice como se você fosse inocente. Então, se você toma e bebe do cálice sem discernir o corpo, sem confessar, sem reconhecer que Cristo precisava morrer, e que, na verdade, você que era o digno de morte, não Cristo, você está declarando para Deus o seguinte, olha só, Cristo não morreu por mim. E aí você é culpado. Você é culpado porque aí, de fato, é como se você estivesse concretizando aquilo, anunciando que Cristo não morreu por você, porque você não reconhece o sacrifício de Cristo, porque você não confessou o seu pecado e a necessidade de Cristo. E isso é muito, muito sério. E é por isso que traz maldição. É por isso que traz juízo. Veja, isso é muito mais que um memorial. Isso é muito mais do que relembrar. Em memória é justamente em sentido de anúncio, da gente declarar os termos do pacto, da gente declarar a nossa necessidade desse pacto, da obra de Cristo e declarar a nossa injustiça diante da justiça de Deus e da justiça de Cristo. E aí sim a gente alcança, então, aí o perdão de pecados e a bênção. A gente é abençoado, claro que a gente é abençoado, a gente confessa os nossos pecados, a gente se une em memória, em mente, né, de forma objetiva, de forma racional, aquilo que Cristo fez em favor de nós, e aí a gente é abençoado. Então, realmente, a ceia é algo muito sério, e é por isso, e somente por isso, que a gente não dá a ceia aos pequenos, porque esse é até um argumento assim, que as pessoas colocam, vem cá, mas tanto a ceia quanto o batismo não são símbolos pactuais?
E o pacto também não reverbera, ele não se estende à família da aliança, aos filhos da aliança. Então, por que as crianças são batizadas, mas elas não participam da ceia? Porque elas não têm capacidade de discernir o corpo e a ceia envolve maldição. E para proteger e preservar os filhos da aliança de uma maldição pela ignorância, eu os afasto da ceia. Assim como eu faço isso, como eu, pastor, nós fazemos isso todo domingo. Vocês repararem, a gente fala, olha, essa mesa aqui não é da Igreja Presbiteriana de Ouro Branco, é da igreja, mas é de todos aqueles que creem em Cristo. Então, se você está em plena comunhão com a sua igreja, se você confia em Cristo, você pode participar. O que eu estou fazendo? Aí a gente tem um termo técnico, eu estou cercando a mesa. Eu estou protegendo a mesa daqueles que não são dignos dela, ou não são capazes de discernir o corpo, porque não reconhecem a obra de Cristo plenamente, e estou protegendo essas pessoas de tomar maldição para si. Mas, ao mesmo tempo, eu estou abrindo a mesa para todos aqueles que são capazes disso, não só membro da igreja. Certo? Então, na mesa do Senhor, ao mesmo tempo, né, nós pastores, nós universalizamos a mesa para todos os crentes em Cristo, mas nós restringimos a mesa para todos os crentes em Cristo, porque ela envolve bênção e maldição. Certo? Então é isso, gente. O que mais? Nessa Páscoa, né? Você até fala, nesta Páscoa, ele muda ali a forma, que a Páscoa no Antigo Testamento, desde lá de Êxodo 12, era pão asmo, ervas amargosas, cordeiro assado. Sim. Cada um desses símbolos tinha um objetivo, né? Aí Jesus tira as ervas e ele não tira, ele se apropria dos símbolos. Isso é muito importante, gente. Cristo se apropria dos símbolos, porque ele é a profecia e o profeta. Ele é Deus e é ele quem estabelece os termos, então ele pode fazer isso. Essa é a pergunta fácil. Agora vamos lá, os 3 símbolos: pão sem fermento, as ervas amargas e o cordeiro. O cordeiro representava o próprio Cristo, a gente não precisa mais de uma representação do cordeiro, ele nos dá uma nova, uma atualizada, uma 2.0, que está mais direcionada à obra da cruz, o pão e o vinho. O cordeiro é substituído pelo pão e o vinho. E o fermento? O pão sem fermento representava o quê? Porque varre a casa, limpa toda a casa, tira todo o fermento e prepara em bolos e massa sem fermento, para que vocês lembrem que vocês saíram às pressas do Egito. A nova aliança tem envolvimento com a saída do Egito? Não. Então não faz sentido a gente ter pão sem fermento. Porque a obra da ceia, a obra que a ceia representa, ela não representa uma saída, um êxodo às pressas. E a erva amarga, ela representava a escravidão no Egito. O amargor, o peso, o sofrimento da escravidão. De novo, esse era um elemento muito próprio de uma nação que tinha acabado de ser liberta da escravidão. Mas a gente foi liberto da escravidão do pecado. Tudo bem, mas a gente entende que aquela escravidão do Egito representava só uma realidade muito maior. Mas agora que esse contexto muito particular do povo de Israel, da nação de Israel, não se aplica à igreja, não tem mais sentido a gente carregar esse símbolo. Então, as ervas amargas e o pão sem fermento representavam algo muito específico daquela realidade nacional, povo que foi liberto do Egito. Mas o cordeiro não. Tanto é que é o único elemento que se mantém na figura do pão e do vinho. E aí tanto faz, gente. Pode ser pão com fermento, bisnaguê, mas seja pão, né? E vinho, qualquer fruto da videira, né? Suco de uva e tal. Porque agora, esse termo de nova aliança, o termo de nova aliança, a gente não pode correr e interpretar o seguinte: é uma nova aliança inaugurada e tudo foi para trás e foi jogado fora. É a nova aliança prometida pelos profetas.
Jeremias, quando Jesus, num contexto judaico, fala esse é o cálice, esse cálice é a nova aliança, ele está falando, sabe aquilo que foi profetizado por Jeremias como nova aliança? Chegou. Não é uma nova aliança do zero. A gente cristão ocidental do século 21 que tem essa ideia. Mas um judeu ou alguém vindo de uma cultura judaica ia na hora associar a Jeremias e falar, caramba, então esse cálice é a nova aliança que Jeremias estava falando? De perdão dos pecados, de um novo coração. Ah, tá, entendi. Então é essa, chegou então. Sabe? É essa associação que a gente tem que fazer. Entendeu? É isso. O que mais? Mais nada? E essa visão de comunhão, de serviço como membro, né, muda toda a nossa forma de olhar, por exemplo, as programações da igreja, o dia a dia da igreja. Sim. Porque se a gente não chega com essa visão de que nós, como os membros, somos essa visão de comunhão, né, nunca nenhuma programação da igreja é suficiente para o nosso gosto. Sempre vai ter um defeito, sempre vai ter um defeito na OCT, sempre vai ter um defeito na escola musical, sempre vai ter um defeito. Isso muda tudo. Né? Se eu chego com essa visão de que eu sou igreja, somos unidos em Cristo, isso é poderoso demais. Se eu vejo uma falha, eu chego do lado me trato, né? Ou no meu dia a dia, ou na casa do irmão da igreja, isso é comunhão. E você tocou num ponto interessante, né? Porque assim, como igreja, a nossa obrigação é se reunir no dia do Senhor. A gente não tem obrigação de fazer reunião de oração, fazer culto nas casas, fazer os grupos pequenos, reunião com adolescente, reunião da SAF, da UCPI, não tem, certo? Mas por que a gente faz e por que a gente nutre isso, incentiva e se dedica a isso? Porque são mais oportunidades que nós, como família da aliança, podemos estar juntos e viver a unidade. Porque a gente sabe que no domingo não é o suficiente para a gente criar esses laços. Gente, se você tem certeza da salvação, você entende que quem está do seu lado e é salvo, vai passar a eternidade com você. Isso é um vínculo que começa aqui nessa terra. Então, quando a gente faz as programações da igreja, quando a gente se reúne, e aí também é importante a gente sondar o nosso coração, a nossa motivação. Com que motivação, é o que o Renan está falando, com que motivação a gente vai? A gente vai para se entreter, e aí quando a programação não sai do jeito que a gente gostaria, a gente reclama demais, desânima, ou não vai em nada, ou só vem no culto e vai embora? Ou a gente está envolvido na vida da igreja, como família da fé? E a gente entende, poxa, essa é a parcela, é a fatia do povo de Deus que o Senhor me deu para começar a viver o reino agora, para começar a viver a eternidade agora. E isso é bênção também, são oportunidades que a gente tem como igreja de estar sempre juntos, fortalecendo uns dos outros na fé. E também é uma forma da gente entender e avaliar as nossas programações. Aqui na igreja a gente não faz programações pela programação, para ocupar vocês, para tirar vocês do mundo. Você vê que a gente não faz isso. A gente faz o quê? Embora as programações sejam diversas nas suas, digamos assim, nas suas atividades, desde reunião de oração, aí às vezes tem churrasco, aí às vezes tem coisa da UCP, então assim, diversas, né, em termos de atividade. Mas todas elas têm um mesmo propósito. A gente estar unido como igreja, e ser relembrado, aí sim pode ser um memorial, ser relembrado de que nós somos família da fé e que a gente está seguindo para um mesmo reino, para uma mesma eternidade. E a gente vai aprender junto, a gente vai crescer junto. As nossas programações não são para entreter ninguém, não são para ocupar ninguém, mas é para fortalecer os vínculos de fé que existem uns com os outros. É para isso que a gente precisa fazer as nossas programações. Inclusive a motivação. Então, sempre que alguém chega com uma ideia, pastor, vamos fazer tal coisa? Para quê? Eu sempre pergunto, qual é o seu objetivo, qual é a sua motivação? A gente não pode só se reunir. A gente não pode se reunir pela reunião. Tem que ter um motivo. Essa atividade tem gerado crescimento, tem gerado comunhão, tem gerado aproximação, intimidade, unidade.
é para isso que a gente faz a nossa agenda aqui na igreja. Exatamente, porque o principal, né, não é o chá em si, né, irmã? É a mensagem, é aquilo que vai fortalecer aqueles laços. Perfeito, Judite, exatamente. É essa a nossa ideia. É que realmente o foco tem sempre os aspectos objetivos da nossa fé. Exatamente, o almoço aqui também é um momento extraordinário em que a gente pode sentar à mesa com um irmão que a gente não sentaria normalmente e até se aproximar, gerar vínculo, comunhão. Mas, de novo, toda a nossa intenção do nosso coração tem sempre que ser voltado para essa unidade da igreja. Tá bom, gente? É isso. Irmãos, vamos orar, então almoçarmos, descansarmos e, se Deus permitir, voltar para a casa do Senhor, lhe prestar culto, participar da mesa. Fechem seus olhos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua igreja, porque nós fazemos parte dela. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Te louvamos por isso. É muita bênção, Senhor. É muito mais do que a gente consegue até conceber, racionalizar. A gente sabe que a Tua palavra está diante de nós como verdade objetiva para a nossa vida, que o Teu Espírito Santo nos instrui, mas ainda assim a gente reconhece que a grandeza da Tua obra está muito além do nosso entendimento, Senhor. Isso maravilha a gente, isso faz a gente amar ainda mais o Senhor, admirar ainda mais a Cristo e a Sua obra. Nós pedimos que o Senhor realmente faça isso ser visível, ser concreto, ser presente na nossa igreja aqui, Senhor. Que aqui na Igreja Presbiteriana de Ouro Branco sejamos um bom reflexo do Seu reino que está por vir, Senhor. Reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que somos falhos, não é pelo nosso mérito, não é pelas nossas boas ações, porque somos pessoas boas ou boa gente, mas é porque fomos alcançados pela graça, Senhor, e que a Sua graça supere todo e qualquer pecado que haja em nosso meio, Senhor, que a nossa unidade seja preservada pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, que foi derramado sobre nós, e que a nossa vida diária, a nossa unidade proclame a obra de Cristo nessa cidade, Senhor, que isso aconteça através do testemunho do Teu povo reunido aqui em torno do Teu nome, Senhor. Te louvamos por isso, porque o Senhor separou um dia na semana para lhe prestarmos culto, e prepara o nosso coração ao longo desse dia, para que também estejamos aptos a discernir o nosso corpo, a discernir o nosso espírito sobre os nossos pecados, sobre aquilo que temos falhado diante do Senhor, para que então possamos participar da Tua mesa estabelecida por Cristo, e sejamos então abençoados pelo Senhor, Pai, até que o Cristo volte e então Ele sente à mesa com todos nós eleitos e salvos pelo Teu sangue. Obrigado por isso, Senhor. Isso é alegria, isso é certeza de salvação que o Senhor nos deu pela graça, e por isso mesmo te agradecemos em Cristo Jesus. Amém.